Antigamente era muito comum, e imagino que hoje em dia não seja incomum, mas isto diminuiu muito nos últimos anos, as pessoas reunirem-se num grupo para fazer teatro. Uma vez por semana, teatro amador, que não tinha pretensão, vamos dizer assim, de realizar uma obra artisticamente excelente. Pessoas que faziam teatro por amor ao teatro. Assim como há músicos diletantes também, isso não diminui essa prática, ser diletante. Quer dizer, hoje em dia a gente pensa diletante como alguém que faz, realiza aquela arte de uma forma um pouco descuidada, mas diletante vem de dilexio, né, que quer dizer amar, gostar muito. Então a arte diletante é a arte amadora. Qual é a diferença para uma arte de ofício profissional, vamos dizer assim, ou de com um bom nível de elaboração? É que essa segunda, ela exige mesmo a entrega de uma vida. Você tem que se dedicar àquilo como o eixo, o centro da sua vida, a sua vocação. E nem sempre, aliás, a maioria das pessoas não tem uma vocação para uma determinada arte. E isso não quer dizer que a prática desta arte lhe seja vedada. Isso quer dizer simplesmente que o objetivo no contato com essa arte, em fazer esta arte, não é criar obras de altíssimo nível de composição, de estrutura, porém, realizar essas obras num nível, vamos dizer assim, de qualidade bom, né? De maneira que elas sirvam aos executantes como formação da sua própria personalidade, da sua própria pessoa, e também como assim lhes deem o prazer, né, de realizar, de performar uma obra artística, né, sem pretensões de ser um artista renomado, porque aí, ou assim, um artista de alto nível. Isto precisa ser recuperado, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas ou elas querem realizar uma obra artística de alto nível e se frustram em sua maioria porque não há tempo para isto. Uma arte para ser realizada de forma excelente exige um trabalho de muitas horas diárias e perseverante ao longo de décadas, não é? Ou então elas simplesmente se tornam puros espectadores daquelas artes, o que não é mal, você se dedicar a ver determinada obra de determinada forma artística ou ouvir, pessoas que se apaixonam pela música clássica e se tornam especialistas nela, ok? É outra possibilidade de formação também através da arte. Mas a execução de uma obra de arte, e agora eu vou falar particularmente do teatro, traz determinados benefícios na formação da personalidade que o simples, assistir pura e simplesmente a um espetáculo teatral, ou a muitos, ou ler toda a dramaturgia universal, não vai trazer. São coisas distintas, né? Então, nessa série de vídeos, eu vou levantando alguns aspectos, algumas vantagens ou alguns frutos que você pode colher de uma prática teatral amadora. Reunir um grupo que se encontre uma vez por semana
para fazer teatro. Quais são essas vantagens? Eu vou dizer resumidamente aqui algumas delas. Primeiro, ela te coloca, ela te exige uma relação com as outras pessoas num plano de jogo ficcional, vamos dizer assim, do jogo teatral, né, que exige um tipo de inteligência que é a inteligência prática, né? Uma inteligência que vai te habilitar a melhor tratar com os problemas concretos que se apresentam em momentos em que você não tem tempo de raciocinar, analisar a situação. Né? É como treinar também, sob esse ponto de vista, futebol ou uma arte marcial, né, ou voleibol. Né? Você está desenvolvendo um tipo de inteligência prática, que é um pensar em ação. Aquele jogo não te permite parar para raciocinar, analisar a situação e aí decidir o que fazer. Agora, como o teatro, ao contrário dos esportes, e diferentemente, porque também no caso das artes marciais há uma analogia mais próxima, mas diferentemente das artes marciais, ele te exige uma prática de jogar com situações humanas, né? E de, vamos dizer assim, te habilitar a relacionar-se diretamente, concretamente com os outros, sem que você, de uma maneira prática, ou seja, direta, sem que você tenha abstratamente que analisar a situação e ver o que fazer. Né? Então, este é um primeiro ponto. Né? O teatro desenvolve a inteligência prática. Outro ponto é que ele te coloca em contato com o teu próprio corpo. E isto, especialmente nos tempos que correm, onde as pessoas vivem num mundo muito abstrato, virtual, é de fundamental importância. Além disso, ele te dá o conhecimento da estrutura da ação humana e das várias possibilidades de ação que você tem, seja nesse nível mais imediato, seja no nível mais amplo, ou seja, as inúmeras personagens que você encontra na dramaturgia universal têm objetivos distintos. Então você tem como que modelos de vida humana, de biografias humanas nessa dramaturgia. Né? Então o contato com essa dramaturgia, e particularmente o jogo com a dramaturgia de uma peça específica, escrita por um grande dramaturgo, ela vai te iluminar e vai te fazer compreender melhor os elementos que compõem o jogo das ações humanas. Há ainda outros benefícios, e hoje em dia é preciso esclarecer melhor as pessoas, e aqui no Brasil talvez mais, porque nós não temos uma tradição teatral institucionalizada, não diria, incorporada na nossa cultura. Talvez exceto no Nordeste, onde você tem ainda um teatro popular vivo. Né? Então, eu dizia, as pessoas não compreendem muito o jogo e os sentidos das ações humanas. Né? E, portanto, elas têm dificuldade em entender o que é o fato teatral. Elas tendem a pensar que o teatro comunica mensagens, ideias, ou então é usado, como a gente vê muito pelos jovens hoje, né? E nem tão jovens assim fazendo, usado, que é uma coisa que vem mais com o século XX, usado como instrumento de ação política.
Eu não tenho nada contra você usar o teatro como instrumento de ação política, mas ali ele se torna um teatro aplicado, vamos dizer assim. Ele perde algo da sua dimensão mais universal, exatamente porque ele está sendo usado como instrumento e não está sendo, vamos dizer assim, realizado na sua amplitude maior.